Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Aqui vai mais um vídeo para o canal nessa tarde. Queridos, a Bíblia fala, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 23 ali em diante, que o homem ele é um ser tripartido, ou seja, assim como Deus, assim como o Pai criou, assim como o Pai é, nós somos espírito, alma e corpo. Nós precisamos trazer primeiramente essa realidade, que nós não somos um corpo com um espírito e uma alma, mas nós somos seres espirituais, porque fomos criados antes de vir para a terra. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias, que o Senhor fala a Jeremias, antes que eu te conheça, antes que eu te formasse no ventre, antes que a matéria da terra, antes que o corpo físico fosse formado, eu já te conhecia. Então entenda que quando Efésios diz que nós somos eleitos nele, ele nos escolheu nele, nos elegeu dentro dele. Nós temos uma direção para entender que o ser humano é espírito, que tem uma alma e possui dentro de um corpo. E por que hoje nós vemos o pecado, morte, doenças? Simplesmente pelo fato de que, assim como a igreja era um mistério oculto dentro do corpo de Cristo, a igreja era um mistério oculto que ia ser revelado, mas estava em Cristo, estava dentro dele, porque tudo foi criado nele, através dele, por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito aconteceria. Então nós entendemos que quando Adão ele cai, ele peca, ele desobedece, ele não morreu. Você vê que a descendência de Adão começa a crescer na terra, Caim, Abel, Sete e tantos outros vão crescendo, isso é um sinal que Adão não morreu. O que aconteceu ali foi um desligamento. O espírito que era pleno em Adão foi desligado. Oremanto contia sub de plouve. Senhor Espírito Santo, eu sinto a tua graça aqui, Pai. Eu sinto a tua graça, Pai. Fica aqui, Senhor, por favor. O espírito do homem foi desligado. E o homem se tornou apenas alma vivente, dominado pela alma. Porque a alma, queridos, entenda uma coisa. A alma é fragmentada. Quantos não leram Lucas capítulo 13, onde vai falar daquela mulher que andava encurvada? Um texto muito claro para você entender que fragmentos de alma, como se fossem clones seus. Vamos dizer assim, você é esse. Mas quando você peca, quando você cai, quando você erra, a sua alma se fragmenta. E quando ela se fragmenta, existe outro de você, que é levado para a região de cativeiro. E é nessa região de cativeiro onde você é torturado, onde as doenças crônicas começam a aparecer, onde problemas nos ossos começam a aparecer, porque 85 a 90% das enfermidades estão relacionadas à falta de perdão, à liberação de perdão, à mágoa, rancor, ira. Está relacionada a espíritos de enfermidade, espíritos de aflição. E por que tiveram acesso a você? Vamos lá do começo. Entenda uma coisa. Eu vou dizer porque eles tiveram acesso em você. Quando Adão caiu, o espírito foi desligado. Então, como todo ser humano é espírito, alma e corpo, era necessário que houvesse uma redenção. Houvesse uma busca por aquilo que havia se perdido para ser salvo. E o próprio Cristo diz que, numa conversa com Nicodemos, que era necessário nascer da água e do Espírito. No momento que você aceita Jesus, no momento que você levanta sua mão para Jesus e você inicia os processos da salvação, os passos da salvação, o seu espírito automaticamente ele é salvo, ele é reativado, ele já é conectado em Deus, ele é religado em Deus. E disso ninguém pode tocar, ninguém pode mover disso. O teu espírito foi salvo em Deus. Mas ficamos com a questão da alma e do corpo. E o texto lá de Tessalonicenses diz que devemos santificar todo o espírito, toda a alma e todo o corpo.
O espírito está santificado porque já foi para Deus. Entendemos, aceitamos, fomos batizados, participamos da ceia, da mesa do Senhor, do cálice do Senhor. E nesse momento o espírito está pronto, está ativado. Ele está pronto para trazer de volta tudo o que era, toda a essência, todo o governo. Entenda, querido, que através do corpo espiritual é onde Deus se conecta com você. É onde Deus pode manifestar através de você. O reino espiritual, na verdade, está dentro. Nós fazemos uma menção de que está lá em cima, mas o Senhor Jesus falou, o reino que você procura está dentro. Está dentro de você. Nós acessamos essas dimensões, acessamos esse espírito. E tudo isso através do espírito. E da mesma forma que o espírito do Pai é, assim o nosso é. O nosso espírito é onipresente, é onisciente. Neste momento o seu espírito está dentro de você, mas ele está na eternidade recebendo downloads espirituais. Ele está diante do Pai servindo, fazendo obras espirituais, coisas muito profundas. Coisas que, como os mundos espirituais foram criados primeiro, nós somos levados para lá em espírito. Então nós começamos a acessar aquelas dimensões e trazer para a Terra. Só que aquilo, ai meu, do que me nasce, job ne for que ne play. Aquilo não vai vir simplesmente porque o espírito está lá. A conexão está estabelecida. Mas o caminho está obstruído. Obstruído com o quê? Obstruído com a alma. A alma onde fica, eu vou ler para você algo aqui, ó. É na alma que a gente tem a mente, a memória, a vontade, as emoções, os sentimentos, os desejos, as paixões. Tudo isso está relacionado à alma. Então, quando a gente fala assim, Senhor, está demorando muito, ou eu não consigo prosperar, eu não consigo ser feliz, eu não consigo me relacionar. Por quê? Porque em algum lugar, alguma região de cativeiro, a sua alma foi fragmentada. A sua alma foi presa em região de cativeiro. E aí é necessário que seja desligado no mundo espiritual. É necessário que seja revogada. A Bíblia diz no Salmo 51, verso 5, que Davi ele declara que foi concebido em iniquidade. Ele nasceu em pecado, ele foi concebido em pecado. Querido, entenda uma coisa, Davi era filho de outra mulher. O pai havia traído um relacionamento fora do casamento e Davi nasceu. E com isso, a iniquidade veio sobre Davi. A iniquidade veio sobre a história dele. Mas eu digo uma coisa para você. O problema são as consequências dos pecados não confessados. Entende uma coisa? A Bíblia diz que se o pai comer uva, os dentes dos filhos iam nascer com cárie. Na verdade, não morreram e não nasceram com isso. Mas há uma consequência genética. Há uma herança espiritual. E essa herança espiritual, ela vem na alma. Ela vem na alma. Então você pode estar passando hoje por problemas no casamento, na vida financeira, espiritual, sentimental, nos relacionamentos, e não consegue entender por que está passando, e até porque você é uma pessoa boa. Mas está passando porque em algum momento houve maldição. Em algum momento, o seu pai com a sua mãe, de forma consciente ou inconsciente, se relacionaram e o pecado entrou. Ou dentro da barriga, na formação que você estava, palavras de maldição vieram na barriga. Ofertas, oferendas foram lançadas, entendeu? Os avós, os bisavós fizeram pactos com santos, com imagens, com idolatria. E quando nós falamos de idolatria, que não é a imagem especificamente, mas é aquilo que rouba Deus. É aquilo que toma o lugar de Deus. Idolatria é isso. Várias coisas aconteceram. Ofertas de sangue. Às vezes não sabíamos, mas na nossa família alguém sacrificou, alguém ofereceu sangue. E quando ela faz isso, a genética começa a ser alterada. E os demônios, eles precisam que a raiz cresça. Olha só, precisa que a raiz cresça. E como que isso vai acontecer se você levantou a mão para Jesus, aceitou Jesus? O inimigo fica esperando uma brecha. Quando a brecha aparece, a raiz ela vai sair da terra e vai crescer.
Consegue entender isso? A semente só vai conseguir sair para fora se ela achar uma brecha, se ela romper a terra. E não há diferença de você e de mim. Quando pecamos, quando abrimos um portal, abrimos uma legalidade para o diabo, nós estamos abrindo uma brecha, aonde aquilo que já estava só vai ser potencializado, só vai ser manifestado para fora. E os frutos vão começar a vir. Aí você vê que a pessoa não consegue ser feliz. A mesma doença que o avô morreu, o pai morreu, a mãe morreu, os irmãos morreram e talvez ela morra. Os mesmos problemas, os mesmos traços. Isso por quê? Por causa de uma herança hereditária. Assim como você herdou no seu corpo físico os olhos do pai, os olhos da mãe, o jeito de alguém, o mundo espiritual se manifesta do mesmo jeito porque ele nasceu primeiro, ele aconteceu primeiro. Então é necessário acessar o mundo espiritual. Só que é necessário confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então eu preciso confessar esse pecado. Pastor, como que eu vou fazer se não fui eu que pequei? Simples, você vai trazer a responsabilidade. Você vai chamar sobre você todo o pecado geracional da sua família. Você vai chamar os pecados que você lembrou, os que não lembrou. Porque quando alguém vai pecar, querido, ela não peca no atacado. Não é um pacote completo. Ajuntou todo aquele pacote e peca. Mas ela vai pecando aos poucos. Então aqueles que você se lembra, você vai dando nome para os bois. Você vai nomear esses bois, você vai começar a pedir perdão pelos seus pecados. Você vai começar a pedir ao Senhor que quebre todas as correntes. Eu vou orar por isso nessa tarde. Eu vou orar sobre a sua vida e a gente vai ver Deus te levar para um novo nível, um nível de excelência e de honra. Queridos, até aqui a alma. O espírito já recebeu e está pronto para descer. Mas a alma, ela impede. É como se fosse um tubo, uma conexão. A alma impede que aquilo que está pronto venha. E na verdade não pode vir de qualquer jeito, porque o que vem fácil vai fácil. Então se você recebe o que Deus está dizendo hoje, por isso que Deus vai lançando promessas. Por isso que o Espírito Santo vai lançando promessas. Porque as promessas elas estão condicionadas a um tempo e a um momento específico. As promessas estão condicionadas a um posicionamento. Então a promessa que você ouviu dizendo que Deus ia te prosperar, que Deus ia abrir as portas sobre a sua vida, qual o posicionamento que eu tomo? Eu começo a me alinhar. Eu começo a preparar currículo, eu começo a procurar emprego, começo a entrar nessa área para saber o que eu quero fazer e como vou fazer. Consegue entender? Você começa a se mover. Toda a promessa que Deus te fez está de pé. Está de pé. E eu digo mais, é possível você viver as promessas que estavam sobre os seus antepassados. Você chamar sobre você o que seu pai, o seu avô e o bisavô deveriam ter vivido. Eu já vi Deus liberar a unção profética sobre pessoas que estava retida na família. Todos nasceram em 5 ministérios: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. E dentro desses 5 ministérios, querido, a unção estava retida. Só que quando a gente fez a oração, a gente chamou o que estava retido. Aquela pessoa, ela sentiu uma explosão dentro dela, como se rasgasse dentro dela, porque aquilo que estava geracional veio sobre a vida dela naquele dia. E eu quero orar e quero declarar sobre a sua vida que isso vai acontecer. O Senhor vai romper a sua vida, vai romper os limites da sua vida. Vamos lá, mais um detalhe. O corpo. Queridos, note uma coisa. Note uma coisa que o espírito ele sempre luta com o corpo. A batalha da mente. O corpo querendo pender para o pecado. Isso mostra a herança de Adão. Isso mostra os fragmentos de Adão. Só que não é normal você levantar hoje e cair amanhã, levanta hoje e cai amanhã, levanta hoje e cai amanhã. Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Para que você tivesse a plenitude no Espírito. Para que você fosse pleno. Quando o Pai ele vai dar a Paulo uma orientação de escrever, Paulo escreve desse jeito.
Porque o Pai, o Senhor Deus, se agradou de que no corpo do Filho fosse habitada toda a